Nós vamos pensar uma palavra aqui, meditar a partir desse versículo, que vai nos guiar aqui como um versículo introdutório, que vai nortear essa mensagem. Logo após aí nós teremos então o batismo, recebimento de novos membros, e que Deus possa continuar falando ao nosso coração, agora através da palavra escrita. Eu creio que Deus fala através da palavra cantada, Mateus, da poesia, mas Deus também fala através da poesia registrada no livro. É uma música, nós vamos continuar com música aqui, através do Salmo 27, versículo 14. Tem a projeção para facilitar você, que tiver alguma dificuldade com a leitura, mas o importante é sempre você ter a sua Bíblia, porque você anota, você faz uma marcação, você vai meditar depois na sua casa, é mais fácil você lembrar o texto, né? Se você traz a Bíblia, uma caneta, e você vai riscando aí, e aí você continua essa meditação na sua casa. Então tá aí o texto: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Mais uma vez, espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, por graça e misericórdia, nos atenda nessa noite, ó Deus, atenda as nossas orações, e a nossa oração agora é para que o Senhor, por meio do texto, venha falar ao nosso coração, que haja uma palavra rema, uma palavra direcionada, específica, para cada um de nós, ainda que sejamos pessoas diferentes, com raciocínio diferente, com uma interpretação da vida diferente, mas o Senhor é o mesmo Deus. Eu oro para que, apesar das diferenças, o Senhor fale a mesma coisa ao nosso coração, que possamos ter ouvidos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, que a palavra do Senhor, ó Deus, seja profunda ao nosso coração, ao ponto de gerar transformação ainda enquanto estamos aqui pregando e falando, que não seja amanhã, que seja hoje, que seja agora, nesse momento, que a Tua palavra possa nos alimentar e nos sustentar nessa noite, a despeito de quem prega. O compromisso do Senhor não é comigo, eu sou pecador miserável, o compromisso do Senhor é com a Tua palavra, que é a verdade. Ó Deus, eu oro para que a minha vida seja um componente que venha contribuir com a pregação, que o meu vocabulário, o meu raciocínio, ó Deus, esteja à disposição do Senhor, para que o Senhor possa falar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no começo dessa semana aí, acredito que foi segunda-feira, para quem é simpatizante aí do mundo futebolístico, a segunda-feira de tarde foi um dia meio triste para os brasileiros, né? Teve uma votação aí na Europa, no mundo, né, acerca do melhor jogador do mundo, né? Qual seria o melhor jogador do mundo? Que é um prêmio, né, de uma revista francesa que tem todos os anos, né? Que é aquele prêmio que ficou ali 10 anos, Messi e Cristiano Ronaldo revezando, né? E agora eles já estão, né, para o final da carreira, abriu margem para outras pessoas poderem também, quem sabe, conquistar esse prêmio. E um dos candidatos fortíssimos a ganhar esse prêmio era o Vinícius Júnior, né, que é um brasileiro, né, que joga no Real Madrid. E ele ganhou muitos títulos, né, tinha tudo ali o enredo para que ele pudesse ganhar essa bola de ouro, né? Mas durante o dia, né, a votação, a premiação ia ser à tarde, durante a manhã já vazou a notícia que ele ia perder, né? Ia perder, e ali nem ele, nem o clube dele foi para a premiação e consumou mesmo a notícia que saiu de manhã. Ele perdeu, e um outro jogador que é muito bom de bola, por sinal, também merece todas as atenções e os prêmios, acabou faturando essa bola de ouro, esse prêmio, mas eu acredito que o Vinícius Júnior merecia mais, na minha opinião, né? Eu não sou assim um simpatizante do estilo de futebol do Vinícius Júnior, mas eu reconheço que no momento ele era o melhor, não somente na minha opinião, mas na opinião dos especialistas, né? E por algum motivo, e a gente pode suspeitar de vários, ele perdeu. Mas o que eu quero dizer com isso, introduzindo essa minha fala, porque o sentimento que tomou conta do coração do brasileiro na segunda-feira, na terça, durante a semana, Fábio, foi o sentimento de injustiça. Foi o sentimento de injustiça, porque quem merecia não ganhou, e o outro, por mais que ele fez um bom trabalho, ele não merecia. Quem merecia naquele momento
era o Vinícius Júnior. E essa injustiça, que na minha opinião aconteceu, gerou uma comoção no povo brasileiro que uniu vários espectros em torno disso. Gente que pensa diferente, se uniu no mesmo propósito. Foi injusto esse prêmio. Na verdade, o Vinícius Júnior é o grande campeão. E aí eu falo por mim, irmãos, eu acredito que teve um pouco de racismo, teve um pouco de preconceito nessa eleição, né, por conta do preconceito que ele vem sofrendo na Europa, nos estádios, por conta dessa discriminação racial, por ele ser negro. E aí muito jornalista não gostou dele ser alguém combativo, né? Ele não abaixa a cabeça, ele combate o racismo e tem que combater mesmo. E aí é minha opinião, eu acredito que ele foi sim vítima de um racismo, vítima de uma injustiça, que infelizmente, irmãos, não acontece apenas na Europa, mas acontece em todo lugar. Mas o sentimento de injustiça é ruim. Eu estou falando isso, irmãos, mas quantos de nós já se viu em situações que a gente olha e se vê como injustiçado? Quando a gente talvez merece alguma coisa, no bom sentido, não no sentido espiritual, porque a gente não merece nada, porque a gente é pecador, mas no sentido talvez de uma promoção lá no seu trabalho, que você fez tudo direitinho, passou em todos os testes, era para você ter aquela vaga, mas o sobrinho do dono chegou lá, que não sabe fazer o serviço, que não está nem aí para a empresa, mas ele é sobrinho do dono, e aí ele acabou ficando com a sua vaga. Quantas vezes você já pegou uma fila, e aí eu acho que aqui é quase unânime, e você ficou algum tempo esperando, e de repente chegou alguém assim, e a outra pessoa estava lá, saiu, e ela entrou no lugar, e você, obrigado por você ter guardado esse lugar para mim. Ou aquelas pessoas que já são mais diretas, que vão, sabe assim, vão chegando, quando já viu, já está lá. E se você é alguém mais barraqueiro, você protesta. Mas se você é mais contido, você fica ali por dentro, isso é injustiça. Cheguei aqui primeiro, eu estou aqui, como diz a menininha lá do meme, desde as 3 da madrugada, deixaram o moço entrar e as crianças ficaram de fora. Talvez você já teve esse sentimento daquela menina de ser injustiçado, deixaram a pessoa passar na frente e eu cheguei aqui e fiquei de fora. Quantos de nós já foi numa agência bancária na hora do almoço conversar com o gerente, na hora que vai chamar a sua senha, o gerente levanta e vai almoçar, e aí você olha para o relógio, falta 20 minutos para você voltar para o trampo. Quantos de nós, irmãos, já passamos por momentos de injustiça? Agravando mais um pouco, quantos de nós já passamos por um momento de injustiça, talvez dentro do próprio lar, numa relação familiar, dentro de uma igreja, nas emoções? Quantos de nós passa por isso, irmãos? Por injustiças, por lutas? Ou talvez você é aquele que na sua vida você entendeu que fazer o certo era o melhor, você entendeu que servir a Deus daria bons resultados e bons frutos, você entendeu que ser fiel, ser leal, seguir a palavra, ser obediente, fazer o que é certo, não andar no jeitinho brasileiro, é a melhor coisa a se fazer, mas você viu você sendo injustiçado, outras pessoas que não levam a Deus a sério, não levam a palavra de Deus a sério, não levam uma vida de santidade a sério, passou à sua frente. Talvez anos você ali semeando, e o que você está colhendo é luta, é enfermidade, é batalha, é escassez, é problema. Enquanto você olha para o lado, você vê um sujeito, uma pessoa que não está nem aí para nada, não valoriza a vida, não valoriza nada, e as coisas aparentemente estão dando certo. Automaticamente bate no seu coração esse senso de injustiça. E aí aquela menininha representa muito bem esse sentimento. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E o salmista Davi, no Salmo 27, antes dele fazer essa declaração, talvez expressando para as pessoas que estavam em volta dele, espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração, espere pois no Senhor. Antes disso, ele escreve o Salmo inteiro, o Salmo 27, falando de um sentimento de injustiça, de luta que ele está passando. E a injustiça, irmãos, porque o contexto desse salmo é a perseguição do rei Saul contra ele. O rei Saul passa a perseguir Davi de graça. Davi foi ungido rei porque Saul não fez o que era certo diante de Deus. E por Saul saber que Davi era o escolhido de Deus, e Davi tinha algumas habilidades, e Davi era bom de guerra, Davi tinha o contato com o povo, ele tinha simpatia do povo, e poderia ser um bom rei,
Provavelmente durante mais de 10 anos, Saul passa a perseguir Davi, e Davi tem que viver de caverna em caverna. E talvez ele ia deitar e olhava para aquela caverna, para aquelas pessoas que estavam com ele, e falou assim: por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Eu só fui ungido pelo Senhor. Eu não pedi, foi Deus, através de Samuel, que foi lá na minha casa, tinha todos os irmãos na frente, que tinha gabarito, tinha calibre para ser escolhido, mas me escolheu, agora eu estou passando por isso. Havia um gigante afrontando o povo de Israel, ninguém derrotava, ninguém tinha coragem, mas eu fui em nome do Senhor, derrotei, e por fazer o bem sou perseguido. Davi escreve o Salmo 27, irmãos, esse cântico, com esse sentimento, daquele sujeito que está tentando fazer a coisa certa, mas as coisas aparentemente estão dando errado. Quantos de nós, irmãos, temos passado por isso? Quantos de nós, como Asaf no Salmo lá, 73 ou 74, se não me falha a memória, ele cai na tentação de olhar para o lado, e ver os seus inimigos prosperando, e questiona a Deus: por que o meu inimigo prospera e eu não? Por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que os problemas só batem na minha porta? Por que a minha vida não vai para frente, não dá certo? E aí tem a canção do Tim Maia que eu gosto, né? Que uns nasceram para sofrer e outros para sorrir. Será que a vida é isso mesmo? Davi escreve esse salmo, queridos. Nesse salmo, irmão, um salmo belíssimo, ele nos ensina a sobreviver no mundo de lutas e injustiça. Talvez você, desses vários exemplos que eu dei, em algum momento você já se viu assim. Mas talvez a maior injustiça que você pode sentir é você não sentir o amor de Deus visitando o seu coração, e você quer tanto viver uma vida diante de Deus, mas você não experimenta disso. Mas Deus essa noite, irmãos, pode resolver esse dilema no nosso coração, e eu quero de forma bem prática, irmãos, e a gente aproveitar o nosso tempo nessa noite, destacar 3 questões aqui para a gente sobreviver no mundo de batalhas, de lutas e também de justiça. A primeira coisa que a gente aprende com esse texto, irmãos, é que nós precisamos entregar as nossas batalhas para o Senhor. É uma sentença, irmãos, que parece óbvio, mas como nós temos dificuldade de entregar algo a Deus. O versículo que nós lemos, o 14, diz: espere no Senhor. Essa palavra espere é confia no Senhor. Quem está dizendo isso é Davi falando para as pessoas. É como se ele estivesse falando da sua vida, das suas experiências de luta, de injustiça, de batalha, e aquela situação não envolve o seu coração ao ponto de colocar ele num pessimismo. Ele olha para as pessoas e diz assim: olha, eu estou passando por tudo isso, mas confie em Deus, espere em Deus, entrega para o Senhor essa causa. E às vezes, irmãos, em momentos assim, o que nós devemos fazer é entregar para Deus. Mas a gente gosta de entregar e dar aquela espiadinha para ver como está fazendo. A gente gosta de dar uma olhada. Às vezes eu levo o meu carro assim no mecânico, na autoelétrica, e eu sou aqueles cliente chato, acho sim, que os pessoal acho que não gosta, que eu vou lá, né, fico assim, isso aí. E esse negócio aí meu carro deu um problema, quando o carro começa a dar problema, irmão, segura a bronca, que vem com tudo. Uma coisa puxa a outra. Eu vivi isso aí nos últimos 2 meses. A última aí, levei vazamento de óleo e tal. Aí fiquei lá, vou dar uma olhada, e fiquei lá, e aí, isso aqui, cara, tal. Aí ele falou assim: você vai esperar? Vai ficar aqui? Era 8 horas da manhã, que eu vou terminar lá para as 11 e pouco. Não, então eu vou embora. Mas eu acho que ele falou assim: cara, não é possível, porque da outra vez eu fiquei das 8 às 11 e pouco, mesmo mecânico. Porque eu confio na habilidade do mecânico. Olha o eletricista ali. Eu confio. Mas às vezes, irmão, eu gosto de ver, sim, né? Vai que, né, dá um problema e eu não estou aí para ver. E às vezes a gente faz assim com Deus, irmãos. A gente tem dificuldade de entregar as coisas para Deus, mas vira e meia a gente, ô Deus, como é que está aí? Deus fala assim: estou trabalhando. Volta às 11, que eu entrego o carro pronto. E às vezes as batalhas da nossa vida, as injustiças, quando não vem no nosso tempo a resposta, a gente bate na porta: e aí, Deus?
senhor está vendo, ó, o fulano de tal já está abençoado lá, ó, a casa dele está melhorando, o casamento dele está bom, as finanças dele está bom, o irmão fica só dando testemunho, irmão sorridente, para lá e para cá, e aí irmão, vitória, vitória, e eu aqui, cara? Como é que é? Sabe o que é isso, irmão? A gente tem dificuldade de entregar e confiar. E aí a gente vive num mundo sociológico, que as pessoas ao nosso lado vão vivendo a vida, e a gente vive num mundo brasileiro, de ostentação, que o cara, quando ele é abençoado, ele faz questão de mostrar. Aí isso mata o crente que está na luta, irmão. Aquele versículo de Paulo em Romanos 12, que fala assim, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Irmão, chorar com os que choram, irmão, é uma beleza. O irmão está na luta, você fala, ô irmão, fácil não, né? É igual eu no seminário, tirava 6 lá, que era a média baixa, era 7, tirava 6, era nota vermelha. Aí ficava ali triste, daqui a pouco o irmão do lado, 5, 5. O irmão, fica assim não. É fácil chorar com os que choram, ver o outro na pior quando você está na pior. Mas o duro é o metidão lá, que chegava, tirava 9,5, Vinícius, ia reclamar com o professor porque não tirou 10. O mundo nosso sociológico, irmãos, onde as pessoas vivem a vida, prosperam e exibem a sua prosperidade, é um veneno para a alma do crente que está sendo injustiçado e está passando por luta. Porque lá atrás ele entregou, mas quando ele vê o outro vivendo, não, eu preciso ver lá como é que Deus está fazendo lá. E aí, se ele for do texto que Jesus está dormindo no barco, ele pira. Que Jesus está dormindo. Está parado. A vida está estagnada. Irmãos, Davi no Salmo 27, versículo 1 a 3, olha o que ele nos ensina. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Olha o que ele diz no versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. É um homem, irmão, que estava na caverna com o rei, não é assim um Zé das Quantas. É o rei Saul que está atrás dele, com o exército de Israel ali, atrás dele para matar ele. E ele está falando assim, eu confio em Deus, eu entreguei essa causa para Deus, se é de Deus o negócio, eu descanso. Então, irmãos, como é que a gente sobrevive num mundo de luta, de batalha, de injustiça, de escassez, de problema? Entregando as nossas causas diante de Deus. Espere no Senhor. Confia no Senhor. É que parece meio humilhante e meio passivo fazer isso, né? Quando a gente se vê diante de um problema e a gente não entra em ação, e aí, irmão, o que está acontecendo? Estou esperando em Deus. Vamos desmistificar o negócio, vamos esperar em Deus não é passividade. Esperar em Deus não é braço cruzado, esperar em Deus é continuar vivendo a vida, fazendo o que está ao seu alcance. Mas aquilo que não está ao seu alcance, você confia na mão poderosa do Senhor. O que tiver ao seu alcance, você vai fazer. É o sujeito que um dia veio falar para mim, irmão, eu estou desempregado, não tem emprego para mim. Não é aqui não, lá em Limeira isso aí. Irmão, pus ele dentro do carro, fui lá na papelaria, imprime aí, 10 currículos. Levei ele na porta das empresas. Fui entregando. Agora sim, vamos esperar em Deus. Mas ele estava desempregado, não quis mandar currículo, e estava esperando o patrão, lá da 3M, lá de Campinas, a empresa boa, a empresa grande lá de informática também, que é ali na região, bater na porta dele. Então, rapaz, eu estava lá em oração, e Deus me colocou o seu endereço aqui, que você está desempregado, eu vim te abençoar. Irmão, só no fantástico mundo de Bob que vai acontecer um negócio desse aí. Quem é da geração aí de 80 e 90 sabe quem é o fantástico mundo de Bob. A vida real, irmãos, a gente vai à luta, a gente vai para o campo de batalha, a gente faz o que é possível. Mas quando a gente se vê numa situação de injustiça, no caso de Davi, eu não tenho como mudar o coração de Saul, não tem o que fazer. Eu vou entregar ele nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, dentro de uma dessas cavernas, André, encontrou com o homem lá. Teve o homem nas suas mãos, ele poderia ali resolver o problema dele. Exercer a vingança, resolver de uma vez por todas. Ele corta só um pedaço da roupa, para mostrar, irmãos, que essa batalha não é dele, é do Senhor.
Então, se você tem enfrentado lutas, problemas que fogem da sua ossada, que você não consegue resolver, que você já tentou de tudo, talvez é um filho, uma criação de filho, talvez é um casamento, talvez seja um problema dentro do seu lar, um problema financeiro, seja um problema de saúde, seja um problema emocional, faz esse exercício de entregar para Deus. Mas entrega, mas não faz igual eu, que fica lá no mecânico lá, e aí? Deixa ele trabalhar. E aí, irmãos, é tão gostoso quando o mecânico liga e fala assim, tá pronto. O triste é quando ele fala o preço depois, mas quando ele fala, tá pronto, é bom. Mas Deus, Ele não vai ligar para você e falar o preço, porque o preço já foi pago. Mas Ele vai falar, tá pronto. Confia, espere em Deus. Está passando por batalha, irmãos? Espere no Senhor. O versículo de 1 a 3, Davi aqui, ele expõe, irmãos, a sua salvação, a sua confiança. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? É esse tipo de confiança, irmãos, que o Espírito Santo que habita em nós vai fazendo a gente. Falta de medo de enfrentar a vida e as batalhas. A luta bateu na sua porta, varão. Tem medo não. Levanta a cabeça e vai à luta. Vive um dia de cada vez, irmão. Constrói uma coisa de cada vez. Levanta a cabeça e vai para cima. Homem, eu tenho dito aqui, homem não tem tempo para lamentar não, irmão. O homem já tem que levantar urgentemente. Às vezes eu estou desanimado, mas tem que fazer as coisas. Ei, está desanimado? Estou, mas estou fazendo, tem que fazer. Precisa fazer o que está diante de nós. Homem é assim, João Batista. Entrega para Deus e vai. Tem aquela música lá, segura na mão de Deus e vai. É boa a música, né? O César Menotti canta lá também, sertanejo. Segura na mão de Deus e vai. Então é assim, irmão. Segura na mão de Deus e vai, Rony. Entrega para Deus. Confia suas causas para Deus. Eu não quero usar todo o tempo aqui, irmãos, que nós teremos outros momentos, então eu vou abreviar um pouco, mas eu teria vários testemunhos para te contar de situações da vida, de causas e situações que aos olhos humanos parecia impossível, e pela fé nós vamos entregar para Deus. A minha existência, isso eu já contei o testemunho aqui da minha mãe, quando ela entregou para Deus. Esse rapaz não tem mais jeito, ou converte, ou morre, ou leva. Imagina, irmão, uma mãe orar isso aí. Ô Deus, ou converte ou leva, salve e leva. Não teria Julinha, não teria Heleninha, não teria a Jaque, não teria eu aqui, não sei se isso é bom ou ruim, mas não teria. Se Deus tivesse ouvido a oração, converter e levar. Mas sabe o que significa isso? Entregar o meu problema para Deus. Talvez você entregou, igual aquela coleira daqueles cachorros, sabe aqueles ricos que andam aqui, os pobres também andam, né, com essas coleiras, né, que estica assim, mas você traz ele de volta, né. Antigamente era só corrente, Mateus, agora tem aquelas coleiras que vai até lá na porta, você traz ele de volta. Você entregou assim, com a coleira e traz de volta. Não, irmão, descansa em Deus, entregue em Deus. Segundo lugar, irmãos, que a gente aprende como sobreviver às lutas da vida. Versículo 14 ainda, olha o que Davi está dizendo: anime-se e fortifique-se o seu coração. 2, fortaleça o seu coração no Senhor. Onde você tem fortalecido a sua fé? Não, pastor, lá no meu bairro tem uma vizinha lá, que quando o bicho pega, a gente bate no portão dela, e ela tem lá uma oração mística lá que resolve. Não, eu vou lá, eu vou depositar minha confiança no meu pai, que meu pai, ele tem uma grana, então quando a coisa aperta, eu vou me fortalecer nele. Aqui, irmãos, Davi dá um chamamento para o povo: anime-se e fortifique-se no Senhor. É tão difícil esse negócio, irmão, anime-se. O problema disso aqui está nesse ser, anime-se, que é você se animar. Não é alguém que vai animar você. E o problema está aqui: fortifique-se, você se fortalece. Só que a gente vive num mundo que a gente espera o outro fazer algo em relação a nós. Eu preciso que o outro, porque está desanimado, estou esperando alguém me animar. Às vezes eu estou em casa lá desanimado, que eu desanimo às vezes também, mas é pouco, desanimo. Aí a minha filha vê lá, desanimado: ô pai, está desanimado? Aí ela começa a dançar, começa a fazer careta, começa a fazer palhaçada, começa a contar aquelas piadas que lá atrás eu dei risada que ela contava. E às vezes, irmão, em consideração à força de vontade dela, eu: não, o pai está animado. Aí por dentro não estava. Porque, irmão, o ânimo não tem a ver com o outro.
Não é o outro que me anima, não é quando as coisas dão certo que eu vou me animar, não é quando eu receber a bênção que eu vou me animar. Eu me fortaleço no Senhor. O rei Davi viveu uma situação difícil na sua vida, estava num momento de guerra, ele volta para a cidade lá, a esposa dele, da turma, foi tudo capturada, a cidade estava devastada. Ele olha, fica triste, chora, mas tem um versículo que diz assim: e Davi se reanimou no Senhor, se levantou em Deus, fortificou seu coração em Deus, criou ânimo em Deus, não esperou do outro, foi para a palavra, foi para Jesus, foi para Deus. E o versículo 4, irmãos, do capítulo 27, 4 e 5, olha aqui o segredo que muitas vezes a gente abre mão. Versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Versículo 5: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Versículo 8: o meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a sua presença. É assim que a gente se fortalece em Deus, irmãos, é buscando o Senhor, é estando diante de Deus, é buscando Deus em oração, é estando frequente na igreja, em comunhão com os irmãos, é você chegar, eu falo assim, está triste, irmão, vem para a igreja, vem ficar triste aqui com nós, a gente junta todas as nossas tristezas junto aí, vê o que dá, e põe na mão de Deus, e nesse ambiente a gente vai se fortalecendo. É o irmão que vem para a oração, que às vezes chega aqui e não consegue nem orar, mas a oração do outro tem o poder de entrar dentro dele se reanimar no Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente desanima e está com a receita na mão, tem um remédio e não toma, quer buscar o Senhor, quer ir para Deus, quer se esconder em Deus. A Bíblia diz no Salmo 46, irmãos, que Deus é um lugar, Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. E às vezes a gente abre mão desse lugar, que é Deus, que é refúgio e fortaleza. Não, irmãos, quando Davi fala, anime-se, fortifique-se o seu coração, ele está dizendo, há um lugar em Deus que a gente pode se fortalecer. É aquele sujeito que está cabisbaixo, está com dificuldade na vida, mas ele entende que ele tem um Deus, ele entende que Deus, ele ouve as nossas orações, ele vai para o quarto, ele se ajoelha, ele busca o Senhor em oração, fala, Deus, eu estou assim, a minha vida está desse jeito, ele rasga o coração para Deus, e talvez até questiona a Deus a sua oração. Onde o Senhor está, Senhor? E no meio da oração, ele se transforma num salmista. No meio da oração, o coração dele é reativado no Senhor. E ele começa a glorificar a Deus. O Senhor é comigo mesmo, Senhor. O Senhor é presente na minha vida. O Senhor é conosco em todo o tempo. O Senhor me fortalece na batalha. E eu estou pronto para viver a vida. E ele se levanta e vai viver a vida. É assim, irmãos, que o homem de Deus e a mulher de Deus se fortalece e anima o seu coração. É na palavra de Deus. É na oração, é na comunhão, é na igreja, é aos pés de Jesus. Distante, irmão, a gente pode até encontrar amigos com boa intenção, mas ele não é Deus, ele é um ser humano como eu e você, que não vai ser capaz de trazer ânimo para o nosso coração e fortalecer a nossa vida. Mas quando a gente vai para Deus, quando a gente vai para o Senhor, quando a gente busca o Senhor, quando vem um pensamento, como Davi diz no versículo 8, veio à minha mente, busca o Senhor, é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou buscar o Senhor. Vou para a palavra, vou para Deus, vou colocar minha vida aos pés de Jesus. É assim, irmãos, que crente fortalece o coração. Aí, irmãos, outras coisas ajudam. Você vai, toma um remedinho, dá uma calibrada boa, vai na terapia, a terapia vem, te fortalece, a amizade, a caminhada, o exercício, a academia, a fruta, sabe os gurus do Instagram, de os médicos lá, bebe isso, chá não sei do que, aí tudo funciona. Mas o primeiro lugar, irmãos, é o ambiente de Deus, da oração, que não tem nenhum subsídio, é você e ele ali, e ele vai te fortalecendo espiritualmente. Aí depois todas essas coisas vão sendo acrescentadas e colaboram e ajudam para que você tenha um coração mais animado, fortalecido no Senhor. E por fim, irmãos, a gente destaca aqui nesse texto, para sobreviver num mundo de luta e injustiça, primeiro, a gente entrega as nossas batalhas ao Senhor. Segundo, a gente fortalece o coração no Senhor. E terceiro, a gente cultiva a esperança em Cristo. Versículo 13, pode até projetar aí, Alexandre, o versículo 13, antes do 14, olha que Davi está dizendo, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra
dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe quem que é a bondade, irmãos? Cristo Jesus, que um dia deixou a sua glória, como nós cantamos aqui, e Ele habitou entre nós, em poder, em glória e em bondade. Ele habitou na terra dos viventes, Ele pisou nesse mundo, e Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele foi surrado, por amor a cada um de nós. E lá na cruz, irmãos, Ele consumou o que é bondade, o que é misericórdia de Deus. Quando Ele viu todo mundo fugindo, quando viu as pessoas tirando sarro, Ele olha para aquelas pessoas e eles não sabem o que fazem. No auge da dor, no auge do distanciamento do Pai, Ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? E a ira de Deus, irmãos, que era para ser derramada sobre a população, sobre o mundo, cai sobre uma pessoa só, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. As minhas mazelas, os meus erros, a minha culpa, cai tudo nas costas de Jesus. A minha culpa de hoje, a minha culpa de ontem, a minha culpa de amanhã, cai tudo nas costas de Jesus. Ele sente o peso da ira de Deus, mas Ele brada em uma das suas últimas palavras: está consumado. Valeu, foi pago. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita na terra dos viventes. E a primeira palavra que Ele diz para quem está vivendo no mundo de luta e de injustiça é: paz seja com vocês. Davi, muitos anos antes, ele profetizou: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós estamos aqui, irmãos, há 2000 anos desse acontecimento, e a gente tem visto a bondade na terra dos viventes através de Jesus Cristo. É o que nós precisamos, irmãos. É Ele que fortalece o nosso coração nas batalhas. É Ele que trabalha por nós quando a gente entrega as nossas batalhas para Ele. É Ele que um dia disse para os seus discípulos, para aquelas pessoas cansadas e sobrecarregadas, Ele disse: venham até a mim que eu vou aliviar vocês. A mesma palavra de Jesus continua valendo para hoje, irmãos. Eu estou com Davi nessa. Eu também creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que eu preciso fazer, pastor, para experimentar dessa bondade? É se arrepender dos seus pecados. É abrir o seu coração para Jesus hoje, não amanhã. É dizer para Ele: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou num mundo de problemas, de lutas e de injustiça, mas agora veio um negócio na minha cabeça que eu também sou injusto, que eu também promovo injustiça. E agora, Senhor, tem misericórdia de mim por eu ser pecador. E a graça de Deus vem sobre o seu coração. Paulo diz lá em Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus pode transformar a minha vida e a sua vida hoje, se eu e você der ouvidos para aquilo que Ele fala, para aquilo que Ele diz à igreja hoje. Está com problema? Entrega para Jesus. Está desanimado? Se fortaleça em Jesus. Cultive no seu coração a esperança em Cristo. Ele veio, Mateus, mas há uma esperança de que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, irmão, não tem mais injustiça, porque a justiça será estabelecida de forma definitiva. Não tem mais choro, porque Ele diz que enxugará dos olhos toda lágrima. Não tem mais luto, porque não vai haver mais morte. Não vai ter mais pranto, porque as primeiras coisas já passaram e tudo se fez novo. É essa palavra, irmãos, que eu cultivo no meu coração. É o que me dá esperança no meio do mundo injusto, de luta, de tribulação. É o que me dá esperança de entregar a minha vida, os meus problemas para Deus. É o que me move a buscar o Senhor na casa dEle e fortalecer o meu coração. E eu oro para que você entregue tudo a Deus essa noite. Que é a sua vida, que é o seu coração, mais do que os seus problemas, entregue o seu coração para Jesus. Porque talvez o maior problema é o seu próprio coração. Se você entregar na mão de Jesus, Ele pode resolver. Vamos orar. Curva a sua cabeça, ministério de louvor. Talvez você chegou aqui se sentindo como um Vinícius Júnior na vida, injustiçado, porque você se sentiu merecedor. Mas deixa eu dizer um negócio para você: na real, irmão, a gente não merece nada. Nós somos pecadores miseráveis. A nossa inclinação é sempre para o mal. Os nossos pensamentos, as nossas tendências. Nós não somos merecedor de ganhar a bola de ouro de Deus. Eu não sou merecedor. Mas há alguém, irmãos, que venceu por nós. Ele não ganhou o prêmio da revista da França, mas a Bíblia diz que ele venceu o mundo, que foi através da cruz, que foi Jesus Cristo. Ele se entregou por cada um de nós.
para que não apenas os meus problemas pudessem ser entregues a Ele, mas o meu coração. E na cruz, irmãos, Ele resolveu o maior de todos os problemas, que é o pecado que um dia entrou no mundo. Que é Ele que é a raiz de toda desgraça, de toda injustiça, de toda amargura, de todo tipo de tribulação, de todo tipo de enfermidade. Mas Ele tragou, Ele venceu, Ele deu um basta no decreto de morte, dando a sua vida em nosso favor, para que eu e você, irmãos, pudéssemos entregar a Ele. Ó Deus, nessa noite nós estamos aqui para oferecer um culto a Ti, mas mais do que oferecer canções e liturgias, nós queremos oferecer o nosso coração a Ti, Te entregar tudo. A gente tem muitos problemas, mas entendemos que o maior problema está dentro de mim, que é o meu coração. Mas o Senhor é especialista em coração, o Senhor é o cardiologista espiritual, que transforma o nosso coração, que arranca um coração de pedra e coloca um coração de carne, sensível à Tua voz. Eu oro a Deus para que nessa noite haja transformações genuínas aqui, haja entrega verdadeira, que junto com os problemas que o irmão está entregando, ele entregue a sua vida, ele entregue o seu coração, e que a partir daqui a gente possa viver cultivando a nossa esperança, que nós veremos novamente a bondade do Senhor na terra dos viventes, que um dia todos os olhos vão ver, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e a nossa esperança está nesse grande dia, Senhor, que através do Espírito Santo, o nosso coração cultive essa mensagem, de que o que estamos passando é uma momentânea tribulação, é passageiro, mas que vai gerar em nós o eterno peso de glória, como diz a Tua palavra. Fortalece a vida dos meus irmãos nessa noite, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé. Pode